paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 1 e versículo de número 5, que diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo, o ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por essa palavra nós vamos observar aqui, irmãos, que Adonias, ele já estava se exaltando. Ele estava querendo tomar o lugar que pertencia a Salomão. Deus me trouxe aqui para te falar que pessoas podem até se exaltar, podem até fazer planos para tentar ficar com o que lhe pertence, mas o que Deus designou para a sua vida é seu. Aquilo que Deus falou sobre a sua casa é para sua casa. Aquilo que Deus falou sobre o seu casamento é para o seu casamento. Aquilo que Deus falou sobre o seu ministério é para o seu ministério. Você vai observar, irmãos, que Deus, ele tinha um propósito com Salomão e Deus já havia dito quem se assentaria no trono depois de Davi. Mas nós vamos observar, irmãos, que esse filho de Davi chamado Adonias, ele não tinha limite. O seu pai Davi não dava limite, deixava ele fazer o que queria. Ele tinha uma aparência muito formosa, ele era muito formoso de aparência. A Bíblia vai nos dizer que ele era irmão de Absalão. Então, nós vamos observar que verdadeiramente ele era alguém que tinha um porte de rei. Ele era alguém que tinha aparência de rei. Só que ele não tinha o desígnio de Deus. Ele não tinha a palavra de Deus sobre a vida dele. Há quem pense que por ter aparência, há quem pense que por ter eloquência, há quem pense que por ter uma faculdade, por ter um cargo mais alto, pode fazer o que quer. Só que Deus, ele não é como o pai da terra. O pai da terra de Adonias, ele não dava limite para ele. Davi não dava limite para o seu filho Adonias. Mas o Deus do céu deu limite a ele. Deus está dando limite a pessoas que acham que pode fazer tudo, a pessoas que pensam que pode ficar com aquilo que lhe pertence, a pessoas que pensam que vão ter êxito contra você, porque Adonias, irmãos, ele chegou aqui, você vai observar que até a fazer um banquete, ele chegou aqui a chamar algumas pessoas, a imolar ovelhas, bois, convidou gente ali para ele mesmo se intitular rei. E tem pessoas que estão se intitulando vencedores. Tem gente que já está fazendo até festa, arabaracanta, dizendo que você perdeu, dizendo que você não vai conseguir, mas o que é teu, Deus já designou para você. Declare comigo: ninguém ficará com o que me pertence, porque o meu Deus está tomando a minha batalha nas mãos. Ninguém ficará com o que me pertence, porque o meu Deus está tomando a minha batalha nas mãos. Irmãos, Deus havia tomado a batalha de Salomão para ele. Porque Salomão, irmãos, nem tinha sentado no trono ainda. Adonias já estava querendo usurpar. Tem pessoas que você ainda nem viveu a promessa de Deus na sua vida, mas tem gente que já sabe que você tem uma promessa. Tem gente que já sabe que Deus lhe chamou para algo grande e fica tentando atrapalhar. E fica tentando tomar o seu lugar. Não se preocupe, o que é seu ninguém toma. Não se preocupe, o que Deus preparou para você, Abaracantarás, é teu. Deus não ia deixar com que Adonias viesse a reinar. Quem ia designar o rei de Israel era Deus, como ele já havia designado. Quem ia colocar Salomão no trono era Deus. Então, quando é de Deus, ninguém consegue usurpar. Ninguém consegue permanecer com o que ele pertence, porque tem gente, irmãos, que não tem limites. Pode observar que tem gente que diz assim, ó: eu consigo o que eu quero, como eu quero, se preciso for, eu passo por cima de pessoas. Você já ouviu gente falar assim? Gente infeliz falar assim.
Gente, achar que pode tudo, porque alguém que pensa que pode tudo é infeliz, meu irmão. É porque não tem limite na baracanta. E a Bíblia vai deixar bem claro, versículo de número 6, jamais seu pai o contrariou dizendo, por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Você vai observar que Davi não dava limite ao seu filho. E ele já era formoso, então ele achava que ele podia tudo. Quantas pessoas pela sua aparência? Quantas pessoas porque tem um pai pastor, tem uma mãe missionária, tem um pai empresário. Você vai observar quantas pessoas acham que pode fazer o que quer. Só que Deus não cria filhos mimados, não. Davi criou filho mimado, mas Deus não. E Deus colocou logo Adonias no lugar dele. Porque quando Deus quer sim, meu irmão e minha irmã, ele coloca os inimigos no lugar. Salomão não precisou brigar com ele não, nem discutir por causa do trono não. Você não discute pelo que é seu. Se Deus diz que é seu, quem batalha por você é Deus. Quem iria batalhar a partir daquele momento, quem iria pegar a batalha nas mãos era o próprio Deus, não era Salomão. Declare comigo, é o meu Deus quem peleja as minhas batalhas, não sou eu. É o meu Deus quem peleja as minhas batalhas, não sou eu. Quando a gente entende, irmãos, que não somos nós que pelejamos as nossas batalhas, mas é Deus, as coisas são diferentes. Deus havia escolhido a Salomão. Deus já havia usado o profeta Natã para dizer a Davi que Salomão sentaria no trono. Que Salomão era a escolha de Deus. Foi tanto que você vai observar que Adonias ele não convidou o profeta Natã. Ele não convidou a Benaía e os valentes que estavam ali com Davi. Os valentes de Davi não foram convidados. E a Bíblia diz que Salomão também não foi convidado. As pessoas que ele sabia que não ia passar a mão na cabeça dele, mas que ia falar a verdade, ele não convidou. Quantas pessoas são assim, né? Quando sabe que nós vamos falar a verdade, quando sabe que nós vamos ser a verdade que Deus nos chamou para ser, elas não nos chamam para algumas coisas. Elas não nos convidam para alguns banquetes, talvez você está sendo excluído. E fique em paz, agradeça. Porque se estão lhe excluindo por você falar a verdade, você está no caminho certo. Natã não ia, naquele momento ali, abraçar aquilo que Adonias estava fazendo. Salomão não ia, Benaía não ia, os valentes não iam. E você tem que ser como o profeta Natã, como Benaía, como os valentes. Não aceitar o que é errado. Porque nós vivemos em um mundo, irmãos, tão inverso que as pessoas hoje, elas se encaixam aquilo que é errado para ser legal. Elas não repreendem mais o que é pecado. O que é pecado para muita gente deixou de ser, porque é normal. Aí eu não vou falar para não machucar, eu não vou falar para não magoar. E vai deixando a Adonias se criar. Quantas pessoas mimadas tem hoje? Até mesmo dentro da casa de Deus. Gente que não teve limite. Gente que pensa que pode fazer o que quiser, abaracantarasturabaia. Gente que acha que pode agir da forma que quer porque é filho mimado. É gente que não teve limite. Você vai observar que Davi foi um homem de Deus, mas não deu limite ao seu filho. Absalão queria tomar o trono de Davi a qualquer custo. E Adonias queria tomar o trono de Salomão a qualquer custo. Então nós vamos observar que realmente é uma família cercada de altos e baixos. Mas isso tudo por quê, irmãos? Porque Davi havia cometido um pecado que Deus havia dito para ele que a espada entraria na casa dele. Só que Deus é misericordioso e Deus havia designado Salomão para aquele trono. Então Deus iria guardar o propósito dele, por mais que os filhos de Davi se levantassem contra por causa da atitude própria de Davi no passado. Deus iria cuidar do trono, porque o trono de Israel, irmãos, não pertencia a Davi, pertencia a Deus. É como a nossa casa, a nossa família, é como aquilo que Deus colocou na nossa vida não pertence a nós. Eu não costumo dizer o meu ministério, eu costumo dizer o ministério que Deus me prestou. Porque o ministério é de Deus, irmãos. A família que Deus nos empresta é dele, os filhos são dele. A nossa vida é dele. Se a gente bem soubesse, tudo que nos pertence é de Deus. Só que a gente precisa entender que Deus, ele tem um tempo para tudo. Ele tem um propósito para todas as coisas e ele vai guardar os projetos dele, não tenha medo. Se a sua casa, se o seu casamento, se a sua família, se o seu ministério é um projeto de Deus, é Deus quem vai guardar. Então não tem ninguém que possa ficar com o que ele pertence. Tem muita gente aqui aflita, angustiada, com medo de perder vaga, com medo de perder afeto, amor de pessoas. E Deus está dizendo, você não vai perder, porque foi eu quem te dei. Quem designou o trono para Salomão não foi Davi.
Davi não disse assim: olha, Salomão, você é um filho de Batseba e eu amei muito essa mulher e você vai sentar no trono. Não. Deus quem disse quem sentaria no trono. Não foi o filho primogênito de Davi que sentou no trono, mas foi Salomão. Porque quando Deus, irmãos, escolhe, ele vai além daquilo que a gente está vendo. Ele vai além das aparências, ele vai além das expectativas. O próprio Davi vai dizer isso. Davi diz assim: eu fui escolhido dentre os meus irmãos e Salomão foi escolhido dentre os muitos filhos que ele teve. Ou seja, dentre os muitos filhos que Davi teve, Salomão foi o escolhido. Davi vai dizer isso. Então nós vamos observar, irmãos, que a escolha é de Deus. Quem escolheu Davi para sentar no trono foi Deus, e quem escolheu Salomão para sentar no trono foi Deus. Aí Adonias faz banquete, faz festa, convida quem ele quer e se intitula vitorioso. Tem gente que tá assim, né? Se intitulando vitorioso. Mas Deus me trouxe aqui para te falar que tem gente que tá cantando vitória antes do tempo, vai ficar aí frustrado. Vai ficar frustrada porque a partir de agora, Deus é quem vai mostrar a baracanta que ele é na tua vida. A partir de agora, Deus é quem vai mostrar que ele é na tua história. A partir de agora, vai ser Deus quem vai tomar a batalha. Adonias não ia ficar com o que pertencia a Salomão. Declare comigo: ninguém vai ficar com o que me pertence. Deus hoje toma minha batalha nas mãos e me dá vitória. Ninguém vai ficar com o que me pertence. Deus hoje toma minha batalha nas mãos e me dá vitória. Irmãos, quando Deus designa algo para alguém, não tem esse negócio da pessoa não tem limite, irmã. A pessoa tem dinheiro, a pessoa é mais influente do que eu, não tem esse negócio não. Deus paralisa. Davi não deu limite a Adonias. Adonias tinha até aparência de rei, tinha porte de rei, mas não foi escolhido. Não adianta ter aparência e não ser escolhido. Porque tem muita gente, irmãos, cheio de aparência, mas não tem presença, não tem essência. Não adianta somente aparência, porque sentar no trono não era somente para quem tinha aparência, era para verdadeiramente quem tinha um coração que Deus havia designado para aquele momento, quem tinha um coração voltado para o Senhor, quem tinha realmente, sabe, a inteligência, a sabedoria dada por Deus, porque a sabedoria de Salomão não foi dele, mas foi de Deus. Então tudo aquilo que ia acontecer estava debaixo do controle de Deus. Deus não trabalha com aparência. Se você olhar até mesmo para Davi, Davi não tinha aparência de rei. Os irmãos de Davi tinham aparência. Davi era de pequena estatura, Davi era o mais jovem da sua casa, então Davi não tinha realmente aparência de guerreiro. Mas a Bíblia vai dizer que ele era um guerreiro, né? Que ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Então, Deus não trabalha com aparência, Deus vê o que está dentro de nós. Salomão foi escolhido para aquele tempo e Adonias foi retirado, aleluia, daquele tempo. Tem gente que está sendo removida da sua vida, isso é mistério e é de Deus. Deus está removendo da vida de pessoas que estão me ouvindo agora. Adonias, gente usurpadora, gente que queria tomar o seu lugar, gente que queria ficar com o que ele pertence, porque o que é para você bênção é maldição para a gente que é usurpadora, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos orar por você, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor não vê como os homens, Pai. O Senhor olha para nós com um olhar diferente, Pai. Foi o Senhor quem havia escolhido Davi para aquele momento, meu Deus amado, para reinar, e Davi reinou. Assim como o Senhor também escolheu o filho dele, Salomão, Pai amado, para assim reinar, e ele reinou. Davi foi escolhido entre os irmãos e Salomão também foi escolhido entre os irmãos, porque a escolha foi do Senhor, tanto na vida de Davi quanto na vida de Salomão. E Adonias não ia poder usurpar a baracantarasturabaia. Ninguém vai ficar, Senhor, com o que nos pertence. Ninguém vai ficar com o que é nosso, porque o que o Senhor chamou, o que o Senhor escolheu, o que o Senhor separou, aleluia, vai acontecer conforme o que o Senhor quer e não como os homens querem, Senhor. Foi o Senhor quem havia dado aquele trono para Salomão reinar. E foi o Senhor quem abriu porta na vida do meu irmão e da minha irmã. Foi o Senhor quem deu esse casamento, quem deu esse ministério, essa saúde. Ninguém vai poder usurpar. Ninguém vai poder, meu Deus amado, ficar com o que pertence a ele ou a ela, porque, meu Deus, antes de ser deles é do Senhor, Pai. Foi o Senhor quem entregou e o Senhor se responsabiliza. Pai, eu te peço que o Senhor cure
Que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles estão te aceitando, meu Senhor, aqueles estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu venho te pedir também em nome do teu filho amado Jesus, que o Senhor também queira pedir de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para o teu nome ser glorificado, que este milagre venha acontecer, Pai. Dê o testemunho da resposta de oração para o teu povo, fortalece e firma o teu povo, Pai amado, para os propósitos do Senhor na terra. Continua conosco, meu Deus. Assim eu te peço e eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você: ninguém ficará com o que te pertence. Tem pessoas que estão contando vitória antes do tempo, mas Deus vai começar a paralisar cada um deles e vai entregar a sua vitória. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.